Bom, acho que já tá gravando, né? Nesse primeiro dia, nesse primeiro vídeo aqui da nossa série de vídeos, né? Vou falar a respeito do Filoteia, né? Que é esse livrinho de São Francisco de Sales, que provavelmente está aparecendo invertido aí para vocês, né? Cujo subtítulo é Introdução à Vida Devota. Vou falar dos 5 primeiros capítulos, porque praticamente foi o que a gente leu até ontem. Ontem a gente leu o sexto, mas vamos falar dos 5 primeiros só, que já dá assunto suficiente para um videozinho de 10 minutos, né? E, em primeiro lugar, no primeiro capítulo, o que São Francisco de Sales busca responder? Se ele está querendo introduzir as pessoas na vida devota, em primeiro lugar, ele tem que definir o que significa devoção. E pela definição que ele dá aqui, a devoção é a persistência na caridade, né? É quando a pessoa ela consegue fazer o bem, atos bons, atos virtuosos, com constância, como hábito já. A virtude já foi erigida como hábito em todos os âmbitos, né? A pessoa ela já não comete pecados veniais deliberados, por exemplo. Ela busca corrigir as imperfeições dela. E ela faz o bem com uma força e com um vigor que não é próprio de um ser humano comum. Pelo que dá para fazer de paralelo aqui, essa vida devota a qual ele se refere, a qual ele quer levar as pessoas, é aquele primeiro passo da santidade, onde a pessoa começa já a agir de acordo com os dons do Espírito Santo, né? Que seria, vamos dizer assim, na linguagem de Santa Teresa d'Ávila, as quartas e quintas moradas, ou na linguagem mais padrão, né, da via iluminativa, purgativa, iluminativa e unitiva, seria a via iluminativa, né? A princípio, essa é para todos, né? Não, até hoje já vi muitas pessoas discordando a respeito se a via unitiva é para todos ou só para alguns escolhidos, eleitos de Deus, mas a princípio a via iluminativa é para todos, e é isso que ele chama de vida devota, né? Essa é a devoção da qual fala São Francisco de Sales. E a pessoa que é devota, ela cumpre os 10 mandamentos, não simplesmente como uma coisa vinda de fora, mas ela tem uma percepção clara de que aquilo é o certo e ela faz com diligência e fervor, por amor a Deus mesmo. Não simplesmente por medo do inferno, por uma simples atrição, né? Então, ele vai condenar, vai alertar-nos para certas paródias de devoção que existem por aí, né? Que muitas pessoas, e isso também serve de exame de consciência para nós mesmos, né? Acabam que, vamos dizer assim, tem certos vícios que ela não possui. Certas abstinências e privações que para elas são fáceis de fazer. Por exemplo, para algumas pessoas seria uma baita penitência caminhar quilômetros e quilômetros para uma procissão, por exemplo, ou para ir para uma igreja, ou uma caminhada religiosa, por exemplo. Tem gente que é preguiçoso, né? Tem gente que não gosta de fazer exercício físico, por exemplo. No meu caso, isso é um prazer. Então, não é uma amostra de devoção minha eu fazer uma longa caminhada, pegar a bicicleta e andar 7 quilômetros para ir cantar na paróquia Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. Não é amostra de devoção nenhuma, porque eu gosto de andar de bicicleta. Então, muitas pessoas são fáceis, conseguem fazer facilmente jejuns. Aí, deste modo, ela começa, faz aqueles jejuns complicadíssimos, assim, que deixa todo mundo, nossa, como ela é uma alma penitente, né? Enquanto ela tem dificuldade de moderar a língua, ela não modera a língua, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está simplesmente macaqueando essa vida devota, fazendo uma penitência muito conveniente para nós mesmos, né? Que, na verdade, não mortifica aquilo que deveríamos mortificar. Então, essa mensagem desse primeiro capítulo é também para a gente olhar para a gente mesmo, né? E ver se a gente não faz isso. Porque muitas pessoas dessas aí aparentemente devotas, que fazem coisas que são fáceis para ela, vão muito à igreja, fazem porque aquilo convém para ela, né? Porque aquilo é fácil para ela, nem sequer estão em estado de graça, nem cumprem os 10 mandamentos. Então,
Se não é possível nem ser justo sem cumprir os 10 mandamentos, quem dirá devoto, né? Se não é possível nem estar dentro do castelo, quem dirá estar nas quartas, quintas moradas, como aqui ele está dizendo. Então, o Machado de Assis, né, acho que na Memórias Póstumas, ele fala de uma certa teoria psicológica que ele chama de teoria da janela quebrada, né? De quando a pessoa faz o mal em algum aspecto, ela abre, fecha uma porta, vamos dizer assim, para a virtude, ela abre uma janela para se sentir bem consigo mesma, né? Então, é mais ou menos esse fenômeno de que São Francisco de Sales está tentando explicar aqui. Então, para a gente tomar cuidado com isso, né? No capítulo 2, ele fala das propriedades e excelências da devoção. Primeiro, ele vai refutar aquela ideia que o devoto é uma pessoa pesarosa, sofrida, triste, né? Uma pessoa que está sempre sofrendo, aquela cara, né, decepcionada, parece que tudo é ruim, ela despreza tudo, ela odeia tudo, enquanto, na verdade, a vida devota, ela vai fazer você levar com leveza as coisas da vida, né? O devoto não é aquele que busca o sofrimento por si mesmo e fica lá demonstrando que está sofrendo muito. O devoto, ele sofre, mas aquele sofrimento dá lugar a uma alegria que é maior do que qualquer alegria que nós aqui, que meros iniciantes, vamos dizer assim, ou anões espirituais, no pior dos casos, né? Podemos imaginar. A alegria que vem de Deus é maior que qualquer alegria, assim, meramente mundana ou carnal que nós poderíamos vir a ter, né? Ou até mesmo qualquer consolaçãozinha, né? Então, para um devoto, por exemplo, o sacrifício, ele não é um sacrifício... É claro que é um sacrifício, aquilo vai machucar a carne dele, mas ainda assim ele vai conseguir ver com clareza, né? A mente dele, a fé vai iluminar o coração dele de tal modo que ele conseguirá ver com clareza o bem daquilo que ele está fazendo. O quanto aquilo agrada a Deus. E desse modo, ele vai conseguir abraçar aquele sofrimento, assim como uma mãe consegue, muitas vezes com alegria, mesmo morrendo de sono, acordar de manhã cedo e acordar de madrugada e pegar o neném no colo para dar de mamar para ele. Então, todos esses atos virtuosos vão ser feitos com amor, o próprio sofrimento vai ser infinitamente mais tolerável, né? Então, desse modo, a gente não pode achar que a gente vai ser devoto a partir do momento que a gente não, aqui eu estou abraçando o sofrimento, estou buscando, fazendo grandes penitências e buscando, vamos dizer assim, fazer esses atos heróicos por exemplo, dormir 3 horas por noite, como o Xandão gosta de falar, né, do rapaz lá, como se aquilo fosse por força dele mesmo, né? É claro que a gente tem que buscar mortificar os nossos sentidos, fazer penitência sim, né? Mas a penitência é um meio, né, vamos dizer assim, não é um fim. E a devoção não vai te entristecer, muito pelo contrário, né? Ela vai fazer com que seja mais fácil, né, suportar todas essas provações que Deus vai mandar, né? As provações que Deus manda são mais importantes para a nossa santificação do que as nossas mesmas, né, inclusive. Em quantos minutos será que já deu isso? Não faço ideia. Vou continuar falando aqui. E aí ele faz uma analogia, e também ele já fala, né, que a devoção ela alivia a gente no sofrimento, o sofrimento se torna mais tolerável quando a pessoa realmente vive uma vida de união com Deus, e nos modera na abundância. Então, em termos de felicidade, a pessoa não vai buscar se realizar naquilo, né, na comida, na bebida, no prazer ou qualquer coisa do tipo, ela vai viver aquilo com temperança e moderação, né? Como diz São Paulo em alguma das suas epístolas, né, que ele soube viver na pobreza e na abundância, né, soube passar fome, soube ser moderado nas situações onde ele tinha bastante comida, por exemplo, né? Então ele passava por tudo, né? E nem o sofrimento era ocasião para ele praguejar contra Deus, nem tampouco a abundância uma ocasião para ele se esquecer de Deus e cair na idolatria das coisas, né? Porque realmente era uma alma devota, né? São Paulo, apóstolo, era uma alma devota. Ele faz uma analogia com a escada de Jacó, né? Que os sacramentos são a descida de Deus para conosco. E a oração é a nossa subida para Deus, né? São os dois meios que nós temos para crescer na amizade com Deus. Aí, na escada de Jacó, tem vários anjos subindo e descendo, e eles são jovens, para mostrar o vigor do devoto. As asas falam do amor a Deus, e os pés do amor ao próximo, né? E a gaze fina que envolve os anjos fala que do mundo nós devemos pegar só o imprescindível. E as escalas, os degraus da escada falam dos graus de caridade, né? Então é bem interessante isso,
essa analogia que ele faz da vida devota com a escada de Jacó, né? Na qual Jacó vê os anjos subindo e descendo, né? Que tá lá em Gênesis, né? Aí a gente estava fazendo uma reflexão aqui em casa, né? Do mundo, só o imprescindível. Então, as coisas do mundo, na medida que elas são boas, porque foi Deus quem fez, elas devem ser utilizadas para alegrar, por exemplo, um dia que já é alegre. A gente não deve pensar na Páscoa por causa do ovo de Páscoa ou por causa do cordeiro que a gente vai fazer, da comida gostosa ou qualquer coisa do tipo, do vinho que vai tomar ou qualquer coisa. Não, essas coisas devem alegrar uma data que já é alegre por si mesma pelo seu significado espiritual. Então, desse modo, a gente estava aqui meio que caindo nisso, né? Falando, ensinando para Marie que sábado era dia de sorvete. Não, sábado é o dia que nós vamos ficar em família, para dar graças a Deus por esse dom que nós temos, e assim o sorvete vai servir de ocasião para nos alegrar. Então, a gente não pode falar que sábado é dia de sorvete, que domingo é dia de ir para visitar não sei quem, ou comer não sei o quê, comer carne. Ontem, né? Dia de São José, dia de São José. Solenidade quer dizer o quê? Carne. Não, tá errado isso, né? A carne deve ser para alegrar algo que já nos alegra espiritualmente. Não para ser ela mesma o motivo da alegria, né? Caramba, eu falei que eu ia falar de 5 capítulos, eu falei de 2, eu tô falando aqui há um tempão, né? Bom, acho que vou ficar por aqui mesmo, e nas próximas semanas eu falo do capítulo 3 e 4, porque eu vi que essas coisas se estendem muito mais do que eu pensei que se estenderiam. E é isso aí.